Bom, galera, a gente vai dar continuidade aí ao estudo do clima, tá? E o que vocês precisam observar aqui, né? O que é uma zona de convergência intertropical? Bom, antes da gente falar, né, especificamente sobre isso, eu queria lembrar vocês aí algumas coisas sobre o clima, tá? Que são conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, certo? Então, primeira coisa, clima é sucessão de eventos que acontecem com frequência ao longo de um determinado tempo, tá? O tempo que eu digo, o tempo cronológico, tá? O tempo, né, em si, é o estado momentâneo das condições atmosféricas. Então, o que está acontecendo aqui na atmosfera naquele momento? A gente chama isso de tempo, tá? Por isso que a gente fala de previsão do tempo, não previsão do clima. Porque o clima é uma característica que envolve várias coisas, né? Então não dá para a gente prever o clima, a gente prevê o tempo. O que a gente tem atualmente é uma condição de entender mudanças climáticas, tá? Por quê? Por conta de aquecimento global, por conta de desmatamento, por conta de poluição, tudo isso, certo? Então, existem aí essas variáveis, tá? Nós vamos falar hoje sobre ventos. Vento são elementos do tempo, tá? Por quê? Porque eu posso ter uma modificação no meu tempo atmosférico por conta de um vento muito forte. Então pode acontecer de um vento muito forte deslocar, por exemplo, uma massa de ar quente ou deslocar uma massa de ar fria para aquele lugar, uma massa, um vento trazer umidade. Então, a gente vai falar sobre isso, né, especificamente. Os ventos, eles têm esse poder, tá? O que vocês estão vendo aí é a zona de convergência intertropical. O que é uma zona de convergência intertropical e por que ela faz parte desse estudo do clima, né? Então, ela é um fenômeno que acontece próximo ao Equador, tá? Então, se vocês repararem aqui, ó, a linha do Equador está aqui, ó. Mais ou menos, né, gente? Peraí que vocês sabem que eu tenho uma dificuldade, né? A linha do Equador tá mais ou menos aqui, ó. Pronto, agora acho que ficou melhor. Mais ou menos, tá? Nesse lugar, turma, os ventos que se originam do hemisfério norte e os ventos que se originam do hemisfério sul, eles se encontram. E aí, obviamente, eles têm uma influência muito grande, não só sobre o tempo atmosférico momentâneo, como também sobre o clima, certo? Bom, não sei se vocês já viram, teve um acidente de avião que aconteceu, não vou lembrar agora o ano, mas não faz assim muito tempo. Um avião saindo aqui do Brasil, indo para a França. Ele saiu do Rio de Janeiro e estava indo aqui para a França, né? E ele acabou caindo por conta da atuação desse fenômeno. O avião foi derrubado por conta de uma tempestade surreal que se formou, que é uma das características desta região, tá? Deste fenômeno, certo? Então, a zona de convergência intertropical é esse fenômeno, tá? Ela vai ter uma influência muito grande em relação ao tempo e ao clima, e é uma interação entre eventos meteorológicos que acontecem nas latitudes médias e nas latitudes tropicais. Traduz para o português. Vou traduzir agora.
Latitudes tropicais são essas aqui que estão entre os trópicos. Que trópicos? O trópico de Câncer ao norte, né, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Não, aqui eu dei uma viajada, peraí. Tá aqui, ó. Toda vez, turma, continuo dando uma viajada. Ai, gente, peraí que eu tô tendo uma dificuldade grande aqui. Toda vez que a gente fala sobre latitude, né? A gente está falando dessas linhas imaginárias aqui, tá? Equador. Deixa eu pôr aqui no lapisinho. Equador. Câncer, que é um pouco mais para baixo também, tá? Eu dei uma forçada aqui. E Capricórnio, tá? Então é sempre isso. Por que latitude média? A nossa principal latitude, que é o Equador, é a latitude 0 grau. E aí, conforme a gente vai indo para o norte ou para o sul, esse número vai aumentando, tá? Então, quando a gente fala baixa latitude, é bem pertinho do Equador. Qual é a referência do baixa? É o 0. Quando a gente fala de média latitude, a gente está falando que já está mais aqui, ó, perto do trópico de Capricórnio e de Câncer, tá? Que é o que acontece aqui nesse evento, beleza? Bom, nós temos 4 zonas de convergência, tá, turma? Que atuam aí em todo o planeta, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso e descer aqui. Então, nós temos os ventos, o encontro dos ventos alísios, tá? Quem são os ventos alísios? São os ventos que sopram dos trópicos para o Equador. Então, aqui, ó, eles sopram dos trópicos desse lugar para o Equador. Então, ele sopra nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, tá? Tanto do norte quanto do sul, certo? Esses ventos, turma, eles são gerados pela rotação da Terra e acontecem em cerca de 1/3 de toda a superfície do planeta Terra, tá? Os ventos alísios, eles se encontram em baixos níveis, ou seja, próximo da nossa superfície. E acontecem, né, em toda a faixa equatorial, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter chuvas, né, estrondosas ocasionadas pela atuação dos ventos alísios, certo? Beleza. Os ventos contralísios são ventos secos que acontecem do Equador para os trópicos, tá? Então, os alísios acontecem dos trópicos para o Equador, são ventos que carregam muita umidade, que fazem aquelas chuvas torrenciais, que, por exemplo, ocasionou a queda do avião aí, que eu esqueci o ano, mas que estava indo do Rio de Janeiro para a França. Os ventos contralísios são ventos contrários, são ventos secos que sopram do Equador para os trópicos, tá? E aí, nessa região, nessa zona de convergência intertropical, é muito comum, por conta dessa influência de ventos, é muito comum que nós tenhamos as famosas nuvens cumulonimbus, que são nuvens que transportam o calor da superfície para a alta troposfera. Então, elas vão subindo, né, na altitude, e depois para as latitudes médias, que são próximo ali dos trópicos de Câncer e Capricórnio, tá? Elas trazem, nessa zona de convergência, né, o ar quente sobe, carrega a umidade, e aí forma aquela nuvem pesadona, sabe? Que você fala, meu Deus, vai cair o mundo em água. Esse tipo de nuvem, tá?
com as tempestades, né, muito fortes e tal. A gente tem aqui no Brasil, por ser um país tropical, a gente tem com certa frequência, tá? O fenômeno também pode causar, esse fenômeno da formação das nuvens, uma estagnação de ventos. Sabe quando você chega num momento assim, você fala, meu Deus do céu, não tá soprando um vento. Também pode acontecer em decorrência deste fenômeno, tá? Beleza? Muito bem. Outro tipo de vento que nós temos, meus amores, são os ventos periódicos. Então, eles acontecem em alguns períodos, tá? Quais são eles? Os mais comuns, né? Monções. Esses ventos de monções, eles acontecem nessa região aqui da Ásia, alcançando algumas regiões da África também, tá? E aí nós temos dois tipos de monções. As monções marítimas, que sopram do oceano para o continente, fazendo com que essa região aqui, ó, que vocês estão vendo no mapa, tenham uma concentração intensa de chuvas nesse período. E isso aí acontece no verão deles, tá? Que pra gente é o inverno. E os ventos de monções que acontecem durante o inverno, que são os continentais, que aí ele sopra no sentido contrário, ele vem do continente em direção ao Oceano Índico, fazendo com que haja um período de seca na região do sul da Ásia, tá? Outro tipo que nós temos, pessoal, são as brisas, tá? Onde a gente tem brisa? Geralmente, a brisa marítima, aquela gostosa, que você fala, nossa, olha que refresco, ela vem do oceano para o continente, tá? Então, geralmente, a brisa marítima, aquela que você fala, ai que delícia, ela vem do oceano para o continente. Como a água é mais fria no oceano, vem aquele vento refrescante. E tem o contrário também, tá? Quando acontece a brisa que sopra do continente para o litoral, para o oceano, que é durante a noite. A água ela fica mais quente e aí a gente tem do continente uma brisa mais fria que sopra para o oceano. Por que isso acontece? Porque a água ela consegue segurar o calor por mais tempo, diferente das regiões onde nós temos hoje, né, especialmente areia, por exemplo, né, ou então o asfalto. Então, o calor que é irradiado ao longo do dia, ele não fica acumulado, ele vai sendo refletido, né? A areia reflete, o asfalto reflete. Então, enquanto tem o sol, você tem o calor. Quando o sol desaparece, rapidamente aquela temperatura resfria, porque ela não segurou a temperatura, ela não segurou o calor. Diferente da água, a água ela retém o calor por mais tempo. E aí você tem então o efeito contrário. Durante o dia está mais quente a areia, o asfalto. Durante a noite está mais quente a água do que o asfalto e a areia. E aí a gente tem as brisas então marítima, que sopra do litoral do oceano para o continente, mais úmida e um pouco mais resfriada, e à noite acontece o contrário, tá? Outro tipo de vento periódico que nós temos são os perigosos, tá? Furacões e tornados, certo? Também acontecem mediante a fenômenos que estão acontecendo na atmosfera, tá? Vou mostrar para vocês um vídeo sobre isso já já. Nós temos ainda os ciclones, que são as tempestades tropicais que acontecem por conta de ventos formados numa região de pressão menor. E nós temos os ciclones, tá? Que acontecem
nas regiões tropicais, que são as movimentações atmosféricas da região tropical, tá? E para terminar, antes de eu mostrar o vídeo para vocês, nós temos uma coisa chamada anticiclone. Então, é diferente. Por que é anti, né? Porque quando a gente fala de ciclone, a gente pensa num... Aqui, ó, ciclone. Movimentações tropicais rápidas, né? Então, o ciclone tropical, por exemplo, por conta da região. O anticiclone é uma área com pressão superior à das áreas vizinhas, certo? Então, o anticiclone ele acontece por conta de uma divergência de ventos. Os ventos, geralmente, a gente pensa neles num sentido horário, tá? Quando eles estão no sentido anti-horário, no hemisfério sul, e no sentido horário no hemisfério norte, a gente tem a junção de elementos que dão origem aos anticiclones, tá? Vou mostrar para vocês o vídeo. Eu acho melhor do que mostrar essa imagem, acho melhor mostrar o vídeo para vocês. Mas é isso aqui, ó. O ciclone acontece numa área de baixa pressão e o anticiclone numa área de alta pressão, tá? Vou pôr o vídeo para vocês, que aí vocês conseguem entender isso, essa formação de forma mais fácil, né? E ó, olha como é visto esses fenômenos de ventos perigosos quando a gente fala de furacão. Olha como é visto isso do espaço. Muito louco, né?